Irmãos, boa noite. Abram suas Bíblias comigo, no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler do versículo 22, até 6:3. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 3. Hoje é o Dia das Mães. Parabéns às mães que eu ainda não cumprimentei hoje. Que Deus abençoe. Continue sendo uma bênção na vida dos seus filhos, instrumentos de Deus para eles, para o benefício deles, para o trabalhar de Deus na vida deles. Nós estamos no mês de maio, mês da família, e uma mensagem de Deus para as famílias. Eu vou ler numa versão, irmãos, que é a NAA. Não é a versão que vocês estão utilizando, mas no projetor é essa versão que está sendo transmitida. Então, se vocês quiserem ler por ali, tá bom? Vou ler a palavra do Senhor. Diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Até aqui a palavra do nosso Deus. Irmãos, mês da família, e esse é o texto do apóstolo Paulo. Ele tem existe um capítulo, um texto em Colossenses, capítulo 3, que fala do mesmo assunto, mas essa aqui é as orientações dadas à igreja de Éfeso, falando do casamento, falando do relacionamento de marido e mulher e da criação dos filhos. O título dessa mensagem, eu não gosto muito de falar o título, mas embora eu ponha sempre um título nessas mensagens, mas é o modelo de Cristo para o casamento e a criação de filhos. Esse aqui é o modelo de Deus para o casamento e a criação de filhos. E o texto começa falando da submissão da mulher. Isso é uma ordem divina, tá? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Irmãos, quando o ser humano foi criado, lá no Éden, havia uma harmonia que foi perdida com a queda. E nessa harmonia, o líder ali na criação e na constituição da família e no modus vivendi dessa família, como elas operavam, como ela deveria funcionar, era aquele que foi criado primeiro, o homem. Ele liderava, ele que tinha a função de liderar.
Ele tinha a função de conduzir a esposa dele mais próximo de Deus, conduzir essa esposa no casamento. E foi justamente por não seguir essa ordem, essa organização, é que as coisas correram mal. E quando o homem pecou, e Deus ali no capítulo 3, ele trata com o homem e a mulher, ele deixa claro que o pecado tinha pervertido essa ordem, tinha pervertido a organização, tinha pervertido o propósito de Deus para o casamento. A partir daquele momento, a mulher ela tentaria agora se sobrepor ao seu marido, e ele a dominaria à força. Haveria violência. O resultado, um dos resultados do pecado, era que a relação familiar agora estaria em crise. Na verdade, todos os nossos relacionamentos estão em crise. Nosso relacionamento com a esposa e com o marido está em crise. E é o trabalhar de Deus que muda isso. Mas se não houver uma operação de Deus, mesmo... Olha, mas eu conheço um casal que eles não são nem cristãos. E eles vivem bem. Mas porque é a graça de Deus. Porque nós dizemos que existe, e nós cremos e entendemos pela palavra de Deus, que existe a graça especial salvadora. Mas existe graça comum a todos os homens. Deus derrama a graça. É por isso que nós conseguimos fazer o que fazemos. Por isso que nós conseguimos nos organizar como nos organizamos. É por isso que nós conseguimos construir coisas esplêndidas. Olha que coisa maravilhosa. Hoje ninguém está usando. Mas quando está um calor, não é uma bênção um ar-condicionado? Isso é graça. Graça comum. Derramada de Deus, da parte de Deus a todos os homens. Mas o relacionamento foi corrompido. E aí, então, o Senhor Deus, através de Paulo, ele vai dizer o quê? Esposas, vocês não são mais aquelas mulheres de antes. É lógico que aqui está falando para cristãs, para mulheres cristãs. Por que não é cristão? Não vai estar nem lendo isso aqui. Eles não estariam lá em Éfeso lendo esse texto. Elas poderiam ser convencidas por esse texto. Mas seria uma graça comum. Mas o que Paulo está dizendo, olha, esposas, se a gente for lá em Colossenses 3, que é o texto paralelo, nós vamos encontrar isso, mas esposas, vocês estão unidas com Cristo. E ele vai dizer isso aqui. Está na continuação do texto. Porque embora Paulo não fale diretamente, ele vai deixar isso implícito. Vocês estão unidas com Cristo agora. Vocês não são como vocês eram antes. Vocês foram mudadas. Jesus mudou aquela natureza em conflito que estava em vocês. Sujeite ao seu próprio marido. Porque ele é o cabeça. Qual é o exemplo que Paulo dá? O exemplo maior de todos, irmãos. Como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja toma decisões, nós tomamos decisões. A igreja faz coisas, ela faz coisas. Mas tudo que ela faz e as decisões que elas tomam devem ser influenciadas pelo cabeça. Porque quando nós não ouvimos a cabeça e nós fazemos algumas coisas que não deve fazer, as coisas dão erradas. Eu lembro quando eu era jovem, eu nunca fui muito bom de esporte, viu, irmãos? Esporte nunca foi minha praia. Por isso que eu resolvi estudar, porque eu não era bom nos esportes. O meu irmão, que veio depois de mim, meus dois irmãos, eles eram melhores no esporte. Talvez por isso eu tenha estudado tanto. Mas, e eu nunca fui muito bom no esporte. Mas como eu praticava bastante, então, pelo menos eu conseguia brincar, eu conseguia jogar bola, eu conseguia fazer essas coisas. E eu fiquei muito tempo sem participar. Vou jogar bola. Fiquei muito tempo sem jogar bola. E aí um dia eu fui jogar com meus irmãos, assim, tipo, 10 anos sem nunca ter chutado uma bola, eu fui jogar com eles. E quando eu estava jogando, eu percebi o seguinte, que a minha cabeça, ela mandava o meu corpo fazer uma coisa, mas o meu corpo não obedecia. Eu queria chutar a bola com uma determinada força e eu perdi o tempo, não conseguia chutar no tempo certo. E acredito que com o passar do tempo, isso vai piorar. Nem tenho tentado mais, para não passar mais vergonha. Mas às vezes é assim que nós nos comportamos, como igreja. A cabeça manda.
e nós somos lentos para obedecer. Mulheres, sejam sujeitas ao vosso marido. Não é isso que as pessoas dizem hoje em dia. Não é isso que você vê na internet, não é isso que você ouve na televisão, não é isso que você escuta na escola, não é isso que você escuta em lugar nenhum. A ideia é, não, isso não pode. Eu tenho nojo quando eu escuto esse tipo de coisa. Mas não é de qualquer modo que você vai se sujeitar. Não é qualquer um que você vai se sujeitar. Se sujeita ao seu próprio marido. Se vocês voltarem no versículo 21, vai dizer que essa sujeição um ao outro não é nem questão só de família. Mas olha, se você for no versículo 21, que é antes do versículo anterior ao nosso texto, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você pode ler na sua Bíblia, está um pouco diferente da minha, mas o significado é o mesmo. Sujeite-se uns aos outros. Esposas, sujeite-se ao seu próprio marido. Porque Cristo é a cabeça da igreja. O seu marido é o cabeça da sua família. Quando eu estava no seminário, eu ouvi uma vez uma história de um dos meus professores, que era um pastor, e ele falou que ele estava vindo para a igreja num domingo pela manhã e começou a chover muito. E ele estava com uma das filhas dele doente, então ele falou para a esposa, olha, está chovendo muito, né? O que você acha? Eu deixo vocês aqui, vou sozinho para a igreja, depois eu volto. E a resposta dela foi assim, você está perguntando para mim? Ele falou, o que você acha? E ela respondeu, você é o cabeça. Decida você. Você quer que eu assuma a responsabilidade por essa decisão? Aí depois eu não levo nossas filhas para a igreja? E você vai dizer que por causa de mim, que eles não foram? E o meu professor, pastor, lá, ele falou que ficou tão envergonhado diante daquilo, que falou, me perdoe. Todo mundo para o carro, vamos todos para a igreja. Sujeite seu próprio marido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, versículo 24. Assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. Maridos, olha, então esse é o padrão de Deus, o marido é o cabeça. Se ele não for um cristão, desde que ele não faça você pecar, as decisões, honre ele. Eu estava ouvindo uma pregação não, foi um trechinho de uma pergunta de um John MacArthur, e chega de ilustração. Vamos seguir um pouquinho. E aí ele falou que John MacArthur, ele foi na casa visitar uma família, e aí ele falava as coisas, ele só tomava café, e ele perguntava uma coisa, e a esposa falava, responde, marido. E ele respondia. E aí, daqui a pouco, o pastor perguntava outra coisa, o marido quieto, e aí ela falava, responde, marido. E aí, era o tempo todo. E aí, quando ele estava saindo, a esposa falou, saiu com o pastor, deixou o marido para trás, e falou, aí ela falou para o pastor assim, tá vendo, pastor, em casa, o cabeça é meu marido. E aí o pastor falou para ela, mas quem decidiu isso? Foi você ou ele? Ela falou, fui eu. Pois bem, o texto continua. Bom, as mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Vocês pensam que isso é difícil, né? Olha o que vem para o marido, o cabeça. Maridos, versículo 25, que cada um de vocês ame a sua esposa. E aí, Paulo ele coloca um exemplo, gente, se sujeitar ao marido como a igreja sujeita a Cristo, é até fácil. Você tem que lutar contra essa natureza que quer fazer o contrário. Mas olha o que é pedido. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Paulo não deixou subentendido, não. Não deixou eles pensarem assim, mas ele não deixou bem claro como que Cristo amou a igreja. Paulo deixa claro, ele não quer deixar sombra de dúvidas. O que ele diz aqui? E se entregou por ela. Ame a sua esposa ao ponto de, se precisar, morrer por ela. É difícil, né? Os homens até fizeram. É difícil. Por quê? Paulo, na continuação do texto, ele vai dizer, porque cada um ama seu próprio corpo, ninguém deixa de amar o seu corpo. Mas tem gente que se machuca, se flagela, mas a coisa ali é outra. Ele se ama, o problema é que ele não aceita que os outros não o amem do jeito que ele se ama. E aí ele se odeia porque ele não consegue ser amado como ele acha que tem direito de ser amado.
Já ouviu falar essa expressão, né? Eu tenho direito de ser feliz. E o direito, normalmente, direito de ser feliz é que os outros todos que sofram o dano, para que ele consiga o que ele quer. Porque para ele ser feliz, não importa quem vai sofrer. Ame ao ponto, ame a igreja, ame a sua esposa, perdão, como Cristo amou a igreja. E olha, Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, para apresentar a igreja, né, a si mesmo. Então, Cristo lavou a igreja para apresentar ela a si mesmo, né, apresentar a igreja para Ele mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmãos, Jesus fez isso por nós. Isso aqui tem a ver com a obra redentora de Cristo. Quando Paulo faz essa ligação do casamento e relaciona a Cristo, mulher sujeita-se como sujeita a Cristo, homem ama sua esposa como Cristo ama a igreja. Quando Paulo faz isso, ele está querendo demonstrar, irmãos, que o nosso casamento, ele tem que ser uma representação visível de algo que é invisível, que é a nossa união e o nosso casamento com Cristo. Porque Cristo morreu e Ele salvou e Ele nos santificou. As pessoas precisam ver no nosso casamento, o nosso relacionamento com Cristo. Na sujeição da mulher ao marido e no amor do marido para com a esposa. Nós temos que mostrar para o mundo nessa relação como que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O amor imensurável dele, o que ele fez pela igreja, é o que o marido deve fazer pela esposa. A forma que a igreja se sujeita ao marido, a igreja se sujeita a Cristo, é a forma que a esposa deve se sujeitar ao marido, permitir que ele seja o cabeça. As coisas precisam estar organizadas, porque em Cristo e na igreja, as coisas têm uma ordem. E aí, Paulo continua. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque, irmãos, que foi? Quando o homem, primeira coisa, quando o homem foi criado, ele estava sozinho. Quando o homem percebe que está sozinho, Deus faz o quê? Faz cair sobre ele um pesado sono e faz o quê? Tira uma das suas costelas. E quando ele dá a Eva para ele devolve a costela. É parte dele. Estão unidos de novo, volta a ser um novamente. Por isso que Paulo diz aqui, ó, quem ama a esposa, ama a si mesmo. Por quê? Porque ela é continuação sua. Porque vocês são unidos, vocês são um agora. Da mesma forma, irmãos, que nós estamos unidos com Cristo. Uma união misteriosa que a gente nem entende. A união mística que a gente chama. Nós somos um com Cristo. Você não acha que seja assim? Leia lá João capítulo 17, a oração de Jesus do Getsêmani. Ele fala, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um em ti. Que sejamos uns. A oração de Cristo é que nós fôssemos um. Nós somos um com Cristo. Nosso casamento representa isso. É uma forma de pregação. É uma forma de revelar Cristo ao mundo. Nós falhamos nisso? Ah, com certeza. Se você não falha, que bom para você. Eu falho bastante. Mas só eu que falho, eu sei que vocês são perfeitos. Mas é nisso que Paulo está nos orientando a isso. Você pensa que é só para você, só você que falha? Por que você acha que Paulo escreveu isso para Éfeso? À toa, então eu tinha que escrever, eu tenho aqui um contrato aqui com uma editora, eu preciso escrever 6 capítulos aqui, eu vou encher a linguiça. Não, era um problema que a igreja de Éfeso tinha. É um problema que as outras igrejas tinham, porque Paulo, ele fala que as cartas deveriam rodar. É um problema que você e eu temos. Ame. E a mulher não precisa amar o marido, não. Precisa sim. Vai ler Tito que você vai encontrar lá. Mulher, ame seu marido.
Porque ninguém jamais odiou o seu corpo. Naturalmente, irmãos, naturalmente, quando você tem alguém que se priva de alimento ou faz alguma coisa, ele está agindo antinaturalmente. Porque naturalmente a gente se alimenta. Hoje eu fui visitar minha mãe, saí daqui da nossa devocional da manhã, fui para Caçapava e lá nasceu uma sobrinha minha, filha do meu irmão mais novo. Ela está com acho que 2 ou 3 semanas, né? 2 ou 3 semanas. Eu só vi ela dormindo. Mas a minha mãe falou assim, Diogo, ela é uma belezinha, boazinha. E é mesmo, é de verdade. Ela só chora para mamar. Porque naturalmente a gente quer se alimentar. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que é por isso que Adão disse lá, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na verdade, foi Moisés que escreveu isso. Grande é esse mistério. Aí Paulo fala, esse mistério dos dois estarem unidos, formar uma só carne, é um mistério. Aí Paulo continua, mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Irmãos, como tem sido o nosso casamento? Tem refletido essa mensagem de Paulo? Muito provavelmente não. E diante disso, eu sou pecador, então você tem que entender que eu não vou conseguir fazer isso mesmo, e aí a gente continua fazendo as coisas como estão, ou nós que tememos a Cristo e que ouvimos a Tua palavra, que somos admoestados por Ele, que é o cabeça, e nós que nos sujeitamos a Ele, devemos mudar de atitude e fazer do nosso lar uma pregação, fazer do nosso lar um testemunho vivo, visível, daquilo que Cristo fez pela igreja. Cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo. Porque normalmente, irmãos, depois da queda, a gente ama nós mesmos. E a esposa respeite o seu marido. O lar tem que ser um lar de amor. Essa aqui são as duas palavras mais importantes aqui no relacionamento: amor e respeito. Ambos têm que se amar e ambos precisam se respeitar. Bom, tendo passado aqui do casamento, Paulo ele vai continuar, porque o resultado natural pode acontecer de não vir, mas o resultado natural do casamento são os filhos. Eles virão. É normal que aconteça assim. E é bom que aconteça assim. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra seu pai e sua mãe. Primeiro começa falando para os filhos, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E o versículo 4, eu não li, deveria ter lido, versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui Paulo está falando de criação de filhos. Relação de filhos com pais e pais com filhos. Primeiro com os filhos, porque normalmente o filho ele vai chegando a uma certa idade e ele pensa que ele não precisa mais do pai. E ele começa a se tornar rebelde. Ele começa a imaginar que o pai não sabe nada. Eu sei, eu já fui também jovem. Eu também achei que o meu pai não sabia nada. Eu achei que minha mãe não entendia nada do mundo. Antes eu tivesse escutado os conselhos, teria sofrido muito menos na minha vida. Filhos, honrem os seus pais, obedeçam aos seus pais. Honre seu pai. Tem a ver de novo com respeito. Tem a ver de novo com sujeição. Porque tem um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na face da terra que o Senhor te dá.
É uma promessa. Por isso que diz que é o primeiro mandamento com promessa. Se você fizer isso, o resultado vai ser esse. Se você desonrar seu pai e sua mãe, você está fazendo um inimigo terrível para você. Porque é muito bom, irmãos, ser amigo de Deus, ser filho de Deus. Mas o escritor aos Hebreus diz que horrenda coisa é, horrenda, cair nas mãos do Deus vivo. Mas quando você é um inimigo de Deus, é a pior coisa que te pode acontecer. E, irmãos, o relacionamento de pai e filho é algo interessante, porque ele remete a uma organização ou uma relação pactual com Deus e seu povo, e sua criatura, o homem, sua criação. Porque o que Deus fez quando criou o homem? A mulher? Crescer, multiplicar e encher a terra. Conseguir ter filhos é a prova de que Deus continua mantendo essa relação pactual. Opa! Saúde. E ter filhos, irmãos, também é um grande privilégio. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós consideramos Deus como o Senhor da nossa vida, se Ele é o amado da nossa alma, como nós cantamos, como nós falamos e como nós professamos, se Ele é tudo isso para nós, se Deus é o grande Senhor da nossa vida, se é o desejado de todas as nações, como diz a palavra de Deus, se Ele é tudo isso, nós queremos adorá-lo e nós queremos que mais pessoas o adorem. Então, quando nós temos filhos, nós temos o privilégio de constituir novos adoradores. Nós temos o privilégio de ensiná-los a adorar a Deus. Paulo fala, não provoque seus filhos a ira. Eu lembro quando eu era jovem, e minha mãe ou meu pai me lembravam do honra teu pai e tua mãe, eu falava, mas não me provoque a ira também. Eu achava que provocar a ira não fazia o que eu queria, mas não é isso. A palavra grega ali para provocar a ira é não induza seu filho ao pecado. Não induzam seus filhos ao pecado. É possível? É. Você pode ensinar seu filho, olha, filho, você é homem, cara, pega todas. Você está induzindo seu filho ao pecado. Menina, você é livre, você não precisa, faz o que você quiser. Seu corpo, suas regras. Está induzindo sua filha ao pecado. Não induza os seus filhos ao pecado, mas você deve criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Você deve criar os seus filhos diante de Deus. E a sua família, irmãos, e os seus filhos, eles devem ser também, da mesma forma, uma representação visível de como Deus trata os seus filhos. Deus não faz coisas à toa, irmãos. Tudo que Deus faz tem um propósito, e é um propósito glorioso, é um propósito que glorifica a Ele, e é um propósito que revela a redenção. Crie os seus filhos na admoestação do Senhor. Crie os seus filhos na presença do Senhor. Os filhos, irmãos, não são frutos do acaso. Não é somente um cromossomo X ou Y que fecundou um óvulo X. Lá de trilhões de espermatozoides, o que correu mais rápido. Mas foi aquele que Deus escolheu para fecundar aquele óvulo. Seja esse óvulo, depois que for ali gerado e aquela criança nasça e se torne adulta, ela pode ser um vaso, mesmo que ela seja um vaso de ira. Que Paulo, escrevendo lá aos Romanos, capítulo 9, ele diz que Deus constitui tanto os vasos de ira, como os vasos para honra. Mas todos chegaram onde chegaram, existem que existem, todos vocês estão aqui, e todos os outros que estão fora desse lugar, todos eles, existem porque Deus quis. Todos nós existimos porque Deus quis. Não foi algo aleatório. Há um propósito para aquelas pessoas, para todas as pessoas. Há um propósito para os seus filhos. O desejo do nosso coração
é que o propósito para a vida deles seja um propósito glorioso, que glorifique a Deus. Que eles cresçam como adoradores, que eles cresçam como pessoas que honrem a Deus na sua vida, no seu pensamento, nas suas palavras. Que eles produzam uma nova família, e essa família também glorifique a Deus, honre a Deus. E que, passando a nossa geração, se Cristo não quiser vir ainda, se não for ainda do desejo dele vir, porque ele vem quando ele quer, ele virá quando ele quiser, mas não sendo ainda o tempo, o propósito de Deus que ele venha, que as próximas gerações dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos e tataranetos, e aí quando perdemos qualquer lado, nós já fomos, mas que eles continuem levando adiante o nome de Deus e a exaltação do seu nome. Porque se amamos a Deus, nós não vivemos somente para o agora, nós vivemos para a eternidade e nós projetamos para o futuro. Como os nossos antecessores fizeram, como os primeiros cristãos fizeram, prepararam o mundo para glorificar a Deus. E chegou até nós, e nós estamos aqui. E nós cantamos, e nós oramos, nós ouvimos a palavra, e nós saímos depois para servir a Deus e servir o mundo. Não servindo, fazer o mundo fazendo o que eles querem fazer, mas servindo o mundo, apresentando-nos a eles, a Cristo a eles. Não fazendo a vontade deles, mas fazendo a vontade de Deus na vida deles. Esposas, sujeitem aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, honrem seus pais, obedeçam a eles. Estou fazendo um curso de aconselhamento. E aconselhamento pastoral. E eu acho que quando terminar esse, eu pretendo mais para frente fazer outros, porque é muito bom. E a mudança, o mundo está mudando muito rápido. E cada hora você precisa de mais conhecimento para atender esses novos desafios. E das nossas aulas, um aluno falou assim, mas eu devo orientar o filho na presença do pai até que ano? Até os 18? E aí o pastor respondendo, isso aí é uma convenção humana, meu filho. O filho está sujeito a você até casar. Continue conduzindo ele até o final da vida. Filhos, honrem seus pais. Porque isso é grato, Deus se agrada disso. Pais, não induza os seus filhos ao pecado, pelo contrário, crie eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Apresente a eles todo o conselho de Deus. Como tem sido o nosso relacionamento com os nossos filhos? É um relacionamento que glorifica a Deus? Nós, quando precisamos, disciplinamos. Quando precisamos, nós encorajamos. Nós aconselhamos para a glória de Deus, conforme Deus aconselha. Às vezes a gente vai dar um conselho e a gente vai, deixa eu ver na internet o que as pessoas estão dizendo por aí a respeito desse problema. Mas, irmãos, nós não aconselhamos segundo o mundo, nós aconselhamos segundo a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o martelo que esmiuça a penha. Irmãos, que é o nosso lar, que é a nossa vida, que o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar, nosso andar diário, nossa vida diária, nossa forma de pensar, que tudo seja submetido à palavra de Deus. Que o nosso casamento se enquadre à palavra de Deus. Que os nossos relacionamentos se enquadrem nos conselhos de Deus. Que a nossa forma de criar os nossos filhos e de relacionar com os nossos pais glorifiquem a Deus. Nós estamos no mês da família, irmãos. Só Cristo pode redimir a sua família. Somente Cristo pode redimir o seu casamento. Somente Cristo pode redimir os seus filhos. Somente Cristo pode redimir os seus pais. Se Ele vai salvar ou não, isso não depende de nós.
é dos propósitos eternos dele. Mas Deus não disse, ou Jesus não disse, ide por todo mundo, espera eu falar para você se é para pregar ou não, e prega o evangelho. O que é dito? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Se eles são salvos ou não, não é problema de vocês, pregam o evangelho. Indo por onde vocês forem, pregam o evangelho. Por onde vocês passarem, pregam o evangelho. Sua família é um jeito de pregar o evangelho. Seu casamento é uma forma de pregar o evangelho. Sua criação, sua forma que você lida com seus filhos é uma forma de pregar o evangelho. Mas mais importante do que isso, irmãos, porque pregar o evangelho, levar pessoas a Cristo é importante. Mas ele é importante porque tem um fim mais glorioso. Porque qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Vocês já sabem, vocês ficaram tímidos para falar. Se esse é o fim principal do homem, se essa é a causa final pelo qual o homem foi feito, para que serve o seu casamento? Para glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Para que serve os seus filhos? Para glorificar a Deus e alegrar nele para sempre. Para que serve o seu relacionamento com familiar e com vizinhos? Para glorificar a Deus e você possa se alegrar em Deus para sempre. Tudo que fazemos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque esse é o propósito dele. Nós conseguimos fazer isso naturalmente? Não. Aqueles que estão fora da igreja conseguem fazer isso naturalmente? Eles vão fazer através da graça comum. Se conseguirem. Mas nós temos que fazer, irmãos, porque nós estamos unidos com Cristo. Foi Ele que santificou a igreja, como nós lemos aqui, ó. Foi Ele que morreu para santificar, ó, versículo 26. 25, vou ler a partir do 25, mas aqui, ó. Como também Cristo, metade do 25, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse. Lembra, vocês foram santificados em Cristo. Paulo, ele não escreve à toa. Purificado por meio da lavagem da palavra, da água pela palavra. Jesus disse, né? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando que Jesus disse isso para os discípulos? Quando Pedro falou assim, Senhor, me lava inteiro. Você não precisa lavar inteiro, você já foi purificado pela palavra. Para apresentar a si mesmo. Ele foi, lavou e preparou, deu um dia de princesa para a igreja e trouxe a igreja, ele mesmo, para si mesmo, sem mancha, gloriosa, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós devemos ser assim. E se somos santos e sem defeito, sem ruga, sem nada, isso vai ser visível em nosso casamento. Vai ser visível no nosso relacionamento com os filhos. Vai ser visível no nosso relacionamento com o pai. Marido respeitando a mulher e a amando e a honrando. Mulher respeitando, honrando e se sujeitando ao marido. E quando ele estiver distante, se distanciando de Deus, ela é a ajudadora idônea que o traga de volta para os caminhos do Senhor. Volte, meu marido, volte a obedecer ao Senhor. E se ele não quiser, seja sujeito a Ele, enquanto Ele não te fizer pecar. Porque você não faz isso por Ele, você faz isso por causa do Cristo que te salvou. Essa é a mensagem de Paulo para as famílias. Esse é o modelo de Cristo. Não é um modelo humano, não é um modelo da sociologia, da psicologia. Esse é o modelo de Cristo para o casamento e para a criação de filhos. Nós não chegamos lá, irmãos. Mas nós estamos caminhando, porque aquele que começou a boa obra em nós, e isso envolve todos os aspectos da nossa vida. Casamento, filhos, aquele que começou a obra em nós. Ele há de aperfeiçoar até quando? Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o dia que, impuros como somos, nós somos conformados imediatamente. Passemos como Ele é. Ou na nossa morte, ou no dia que Ele vier, sobre as nuvens, com poder e grande glória, para buscar o seu povo, para nós estarmos junto com Ele para sempre. Aí lá, irmãos, aí acabou. As relações, você vai se lembrar ainda que ele era seu marido, que ela era sua esposa, que era seu filho, mas há só a perfeição de alegria, de amor e de tudo mais. E aí acabou. Mas enquanto estamos aqui, estamos caminhando, olhando para Cristo,
que é o autor e consumador da nossa fé. Para a glória dele. Curva a sua cabeça.